capítulo? Está sendo gravada. Ok, entendi. Ok. A gente começa, então. Boa noite. Vou começar a apresentação. Boa noite. Então, eu enviei um texto, um capítulo, que é do Walter Boechat, e é um capítulo muito interessante sobre as raízes da alma brasileira e um trabalho sobre, ele é um tanto complexo, mas ao mesmo tempo ele tem uma linguagem que é uma linguagem onde a gente consegue caminhar por ela e conversar com o que ele vem apresentando dos complexos culturais, né? Complexos culturais é um conceito extremamente novo na psicologia analítica. Eu, particularmente, né, como eu tenho uma trajetória pela psicologia social, a psicologia dos grupos, para mim ele tem sido uma chave incrível para pensar os processos coletivos e pensar toda uma questão e uma relação que a terapia junguiana, né, a teoria junguiana, não vou falar terapia, né, que o pensamento junguiano tinha como uma lacuna, né, então é possível pensar que ele vem sendo estudado e ele vem se apresentando como uma ferramenta importante para o pensamento junguiano produzir, né, reflexões que são reflexões mais culturais. Oi, Bianca, boa noite. Nós recém iniciamos aqui. E ele vem, então, de um momento muito recente, ele vem de 2010, pelo Singer e pelo Samuel Kimball, que eles vão trazendo, são junguianos vivos ainda, né? Eles são americanos, estadunidenses, os dois são de São Francisco, né? Tenho essa lembrança dos dois estarem por lá, e são pensadores bem contemporâneos, né? O que eles pegaram, né? O Jung, na obra inicial, assim, no início de todo o processo, quando ele tem a ruptura, né, lá em 1913 com Freud, e que eles se seguem por caminhos diferentes, o Jung sempre quis chamar a teoria, né, e o pensamento que ele estava trazendo, ele não chamava de analítica, ele chamava de psicologia complexa, né? Porque o Jung ele começou pelos complexos, né? Pela associação de palavras e os complexos idioafetivos. Então, o próprio Jung tinha como interesse e como desejo que a teoria que ele estava inaugurando e construindo fosse chamada de psicologia complexa. Depois, com o processo dos anos e com a construção dos círculos psicológicos e com o próprio amadurecimento da obra, ela foi mudando de nome, mas originalmente era a psicologia complexa, o que seria muito interessante, porque é em Morin que vem agora o termo da complexidade, né, e da teoria da complexidade. Então, o Jung já estaria também lá naquela época, no século passado, apresentando bastante da própria intuição mesmo, né, e de todo um processo que ele estava realmente construindo e intuindo. Vocês podem me parar, tá? Quando vocês quiserem, para conversar e para seguir. Então, ele chegou nos complexos pela ideia, né, da associação de palavras, e à medida em que os processos iam avançando, e não eram os processos com os pacientes, né, à medida em que o Jung ia avançando na construção da teoria, ele passava pelo experimento pessoal, né, que foi uma imersão, ali quando ele se separou, né, quando ele e Freud seguiram caminhos diferentes, o próprio Jung começou a entrar de um jeito bem mais solitário, né, nas leituras. Ele bebeu muito na filosofia alemã, né, na filosofia alemã, no racionalismo kantiano, em Nietzsche. Então, tem nada do que ele colocou e postulou saiu da cabeça dele, né? Ele era muito intelectual e ele estava lendo, estudando, eles estavam, né, com os estudos bem avançados, ali bem na efervescência, eu diria, né? Ali naquele pontinho da Europa era uma efervescência
da ciência acontecendo, do inconsciente acontecendo, tudo isso estava ali, e o Jung estava envolvido com essas questões, né? E aí, então, ele tem todo um trabalho que agora, recentemente, foi publicado em português, que são os livros negros, e os livros negros, eles são o registro do mergulho que o Jung fez no próprio inconsciente, são os seus sonhos e as suas divagações e os seus devaneios sobre os estudos e sobre a pesquisa que ele vinha fazendo com os pacientes e com ele mesmo, né? Sobre a questão dessa relação com o inconsciente e o confronto com o inconsciente. Esse confronto com o inconsciente, ele, assim, né, fragilizado naquele momento, começando a sozinho ser chamado para dar as conferências, numa ida, né, numa viagem de trem, ele teve uma visão, né, não foi um sonho, foi uma visão, e ele teve uma visão dos Alpes, né, no sul da Suíça, dos Alpes começarem a derramar sangue e aí inundar, né, um mar de sangue a Europa. Ali era 1913, 1915, 1918, é por essa época aí, onde tinha uma guerra, né, que estava prestes a acontecer, se já não estava ali, né, estourando, onde a Europa ficou lavada em sangue, né? Então, ele ficou muito mexido. Eu estou dando bem resumo, porque a gente tem só uma hora e eu queria que a gente pudesse conversar, tá? Então, eu quero salientar essa importância, então, do Jung estar muito atento a essas imagens, a essas intuições, a esses devaneios acordados, né? E ele se perguntava, né? Ele estava indo para fazer uma palestra sobre esquizofrenia e a desfragmentação da esquizofrenia. E ele foi se perguntando se ele estava desfragmentando, se ele estava entrando num processo esquizofrênico, né? Quando ele foi mais tarde entendendo que isso tinha a ver com esse confronto com o inconsciente, essa relação com o inconsciente, né? Com uma instância psicológica que ela não tem a orientação que a consciência tem, né? Então, tem esse postulado do inconsciente, e nessas pesquisas por associação, ele estava intuindo, né, que tinha algum lugar muito mais forte, eu diria, ou muito mais importante do que o inconsciente pessoal. Ele estava intuindo os arquétipos, ele não chamava disso ainda, mas ele estava fazendo essa pesquisa, assim. E com isso, ele era chamado para diferentes países, né? E ele estava querendo comprovar essa ideia do inconsciente pessoal, e ele chegou a falar do inconsciente cultural. Antes de chamar de inconsciente coletivo, ele chama de inconsciente cultural, porque ele vem percebendo que existe um lugar que é bem mais profundo e que é onde ele começa a reconhecer os arquétipos, né? Onde pacientes esquizofrênicos começam a trazer sonhos com conteúdos mitológicos. Então, ele vai falar de um conteúdo mitológico que é o paciente que tem um sonho, que é o sol e o pênis, né? Eu falo do sol, que daí ele faz todo os símbolos da transformação, é o livro que marca, né, essa construção arquetípica do Jung. E aí ele traz isso e faz todo né, capítulos contando sobre a questão desse arquétipo, né, presente lá no paciente. E ele também foi pesquisando em diferentes países, inclusive nos Estados Unidos, né, que é o sonho dos 15 homens negros, teve na conferência de Tavistock mais tarde, está escrito, que ali ele consegue comprovar o inconsciente. Então, ele atravessa o oceano, chega na América, e num dos pacientes, né, do hospital psiquiátrico, né, que é o Santa Elizabeth, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, que é uma região com uma população africana também em maior quantidade, ele que tem o apartheid, ele nos pacientes negros, então os descendentes africanos de uma cultura que ele taxa e ele fala, né, mais primitivos, e ele também vai conversar e pesquisar com os pueblos, né, estadunidenses também. Então ele vai atrás das culturas, das diferentes culturas. Ele também foi para o Oriente também fazer porque ele estava pesquisando esse lugar, essa fonte original de imagens arquetípicas, né, que ele foi falar dos arquétipos. Então, num desses pacientes, ele identifica a roda de Ixion no sonho. E aí, então, ele comprova ali que o inconsciente tem um conteúdo completamente cultural e coletivo da humanidade, né? Como esse inconsciente que ele chamava cultural,
é o inconsciente que carrega registros filogenéticos, ele vai chamar, né, dizendo, carregamos um registro filogenético da humanidade, né, na nossa constituição psíquica. Eu dei essa volta, né, por quê? Porque o complexo cultural de 2007, 2008, ali, e que vai começar a ser publicado e começa a chegar no Brasil em 2011, ele reúne a ideia do inconsciente cultural do Jung, mas ele começa a trazer isso para a clínica, amarrando com o complexo, né? Então, o Jung abandonou o inconsciente cultural e cunhou o inconsciente coletivo, e esses autores americanos, eles começam a identificar, através de outros autores também, né, que estão pesquisando os processos de grupo também nos Estados Unidos, eles identificam que existe, então, o complexo cultural. O que seria o complexo cultural, né? O complexo cultural seria, assim como o complexo, um emaranhado de experiências localizadas entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, eles identificam que na nossa psique, entre a história pessoal e familiar de cada um de nós e o inconsciente coletivo, existe uma região que seriam tessituras ligadas à cultura de um determinado lugar, né? Então, do que eles estão falando? E aí eu vou tentar compartilhar a tela. Eu vou tentar aqui, peraí. Que esse eu mandei aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo? Tá vendo, Sol? Vocês estão enxergando? Sim. Tá. Então, aqui, ó. Obrigada, Benda. Isso aqui é um diagrama, tá? É um diagrama importante. Eu vou apontar, tá? Aqui, assim, ó, nesse pontinho aqui, é como se fosse o indivíduo, né? O eu, o indivíduo, a pessoa, né? E, então, o que eles estão dizendo aqui, ó? Que, ai, não queria fazer isso. Ó, queria só voltar aqui um pouquinho. Tá, que como se cada pessoa, tá, tivesse no indivíduo consigo todo um manancial do inconsciente pessoal e abaixo disso, né, vamos pensar como uma planta, tá? Vamos pensar uma raiz. Vamos pensar que ali, aquele brotinho que aparece é a pessoa, é a consciência. Aquilo que está para fora da Terra é a pessoa, é a psique. E ali, logo onde começa a entrar na Terra, ali começa o inconsciente pessoal, tá? E à medida em que essa pessoa, né, começa essa árvore começa a se aprofundar e ela começa a ir ficando mais viva, ela vai entrando em contato e vai... Só que assim, não é que a gente vai entrando, a gente vem daí, na verdade o caminho é inverso, mas é só para vocês irem enxergando as camadas, tá? É como as camadas da Terra. Então, a gente tem a psique ali, a psique com o enredo inconsciente pessoal, que é quem nós somos, né? Nós, o eu psicológico. Na camada seguinte, é como se fosse já aqui para baixo, né? Uma primeira camada tem esse inconsciente familiar. Numa terceira camada, já começa a pegar, por exemplo, as influências da minha cidade, né, esse jeito cultural da cidade, por exemplo, aqui a coisa desse jeito mais porto-alegrense, aí, né, daqui a pouco pega um pouco esse jeito mais Criciúma, da cidade onde eu fico, do lugar onde eu tô, aí baixa um pouquinho mais e a gente acaba tendo uma característica, né, de um complexo cultural que vai ganhando, né, uma característica misturada com o país de onde eu venho, o país
né, que eu estou, mesmo que eu não me identifique com o país, esse lugar de origem, esse país, ele tem forças inconscientes que atuam junto de mim, né? Então eu carrego essas forças junto na minha constituição psíquica. E aí, enquanto país, ele vai um pouco longe, assim, né? Daí a gente pode pensar nessas camadas. Aqui tem umas letrinhas bem pequenininhas, tá? A primeira é A, B, C, D, E. Essa camada mais embaixo, ali vai pegando, por exemplo, aqui a América Latina. A gente pode pensar, né, nos latino-americanos como uma outra, né, uma outra região. Aí dos latino-americanos a gente já pode pensar, por exemplo, na questão dos índios, né, dos indígenas, dos ameríndios. Vamos pensar na cultura ameríndia, que é uma cultura dos pueblos estadunidenses, os astecas, né, essa cultura que vem vindo dos ameríndios, que chega aqui pertinho da gente, né, numa outra tribo, nos Guaranis, né, nos Caigangue, e aí a gente já vai para esses antepassados que são, né, num lugar mais, digamos assim, mais profundo, que já pega, então, esses antepassados todos bem mais primitivos, que vão ser as diferentes culturas também, né? O que vai para além da cultura ameríndia, essa cultura e esses povos cristãos, pagãos, e que vai misturando um pouco mais, né? Até chegar nos antepassados animais, os antepassados primitivos, assim. É como se a gente seguisse pensando nessa construção do inconsciente, né, no filogenético, nesse inconsciente coletivo, com a herança da humanidade, não fica tudo solto, né? Não é assim, um mar que a gente mergulha e está tudo boiando. Não, através do desenho dos complexos culturais, a gente vai percebendo uma tessitura onde esses tecidos eles vão amarrando por proximidade consciente e proximidade inconsciente também, né? Porque a teoria junguiana fala que o que está mais próximo da consciência está mais afastado do inconsciente, e o que está mais próximo do inconsciente está mais afastado da consciência também. Então tem uma compensação que acontece por aí. E os complexos culturais que o texto do Walter vai trazendo, né? E aí o Walter faz todo um passeio aí né, pelo Buarque de Holanda, com o brasileiro, né, com o homem cordial, com a nossa cultura, com a alma brasileira, né? Então ele vai passear por um lugar que é um lugar conhecido para a gente. Tem um outro texto clássico também, que é do Gambini, que é o Espelho Índio, onde ele vai falar desse confronto que funda a alma, né, o confronto que funda o brasileiro, que seria o encontro do europeu com as índias, né? Então ele vai falar muito da nossa origem nessa brasilidade, nessa mestiçagem brasileira, né? E aí da gente entendendo num olhar, não num olhar romântico, mas até num olhar político, por exemplo, um complexo colonizador presente na gente, quando a gente não demarca mais as terras dos índios, quando a gente, ou quando os índios estão sendo exterminados, quando a cultura ameríndia vai perdendo lugar, é como se um complexo cultural de colonizador, né, ficasse muito mais consciente e a gente fosse realmente se afastando dos mitos de origem. Boa noite, Vanessa. E é como se a gente fosse se afastando dos mitos de origem da nossa terra brasileira, né? Então, eu trouxe esse livro, esse texto, né, do livro do Walter, porque ele conversa muito mais com a nossa ancestralidade brasileira, né? Ele vai chamar a questão da mestiçagem também. A gente não pode deixar de pensar a questão do colorismo, quando fala da mestiçagem, a questão do preconceito, quando a gente vai falando, né, desse colorismo, dessa mestiçagem brasileira, e essas questões sociais, elas vão sendo questões ligadas a todo o entendimento de complexo cultural, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque a coisa vai... Não quero que nose muito, né? Liz, eu não quero assim cortar, mas não sei as colegas também como estão. Mas quando eu estava lendo o texto, eu fiquei muito perdida na compreensão entre inconsciente e coletivo. Eu acho que logo em seguida, depois desse gráfico,
e o inconsciente cultural, porque os dois estão, para mim, no meu entendimento, os dois estão muito colados, né? O coletivo traz a sua manifestação cultural. Então, como eu entendi certa essa divisão ou não, o que... Entendeu, Sol? Entendeu, sim. E o inconsciente coletivo é como se ele abarcasse as diferentes culturas. E o inconsciente cultural, ele vem um pouco mais desenhado por uma cultura específica, por uma cultura local. Então, é como se o inconsciente cultural estivesse dentro do inconsciente coletivo. Ou o consciente coletivo contém inconscientes culturais, né? Que são essas... isso é uma instância de aprofundamento mesmo e de construção, né? Com algumas questões mais específicas mesmo, né? Por exemplo, da gente pensar realmente por que na nossa cultura algumas coisas são mais valorizadas e outras não, ou quais são os movimentos e as imagens que vão aparecendo e que vão valorizando, né? Porque hoje nós temos, digamos assim, no nosso inconsciente cultural, a gente tem um inconsciente cultural que age ligado a uma cultura europeia, né? A Brenda, ela tá assim, né? A gente não vê, Brenda, mas eu não sei de qual cidade tu és. Se tu quiser falar, é bem importante, porque eu vou dar um exemplo agora que de repente pega mais eu e a Solange aqui do Rio Grande do Sul. Aí eu não sei muito por onde tu anda, de que estado tu é, porque provavelmente tem uma diferença. Daí tu fica à vontade para falar, né? Mas, por exemplo, eu e a Sol, certamente inclusive na nossa família existe toda uma questão que veio europeia, né, por descendentes, né? Eu não sei como é que é só a tua árvore genealógica. Eu sou tataraneta de senzala. Olha só! E tenho também, acho que tataraneta de uma tribo indígena de Santa Catarina, né? Os Carajós, né? Carajós. Isso, então, e tenho toda essa mistura de índio, negro, português, né? Então, foi essa mistura, né, que vai nos compondo. Isso, e a questão, por exemplo, e é claro, né, Sol, eu sei que tem uma relação muito, muito maior com a questão da terra, né? E isso é um conhecimento onde para ti isso não está dissociado. Mas, por exemplo, é muito comum encontrar, né, toda uma separação da terra e um valor cada vez maior da cultura europeia, né? Eu, por exemplo, na minha família, por parte de pai, é uma família, a história é uma história que não tem registros históricos, mas a gente sabe que tem toda uma questão de portugueses e com os bugres que chamavam, né, que seriam os indígenas ali, né, daquele território pertinho do norte do estado, mas tu vê, teve um apagamento na história, tu consegue ter mais consciência da tua história sabendo, né, da tua tataravó, dos teus tataravós, né? Eu provavelmente tenha nessa condição do bugre aí alguns avós, alguns ancestrais que venham dos índios e dos negros, mas na minha família ficou branqueado, ficou silenciado também. A história por parte da mãe é uma história de imigração, né? Então, são essas histórias que elas vão, de alguma forma, colaborando para que a gente tenha consciências e consciências, sabe? Para que a gente tenha uma consciência de questões que são questões da própria cultura e das diferentes instâncias da cultura. E aí tem diferente lugar de onde a gente habita, né? Por exemplo, vindo, né, dessas culturas que foram mais exterminadas, ou que foram culturas como a cultura indígena que vem resistindo, a própria cultura africana que vem resistindo também, né? O quanto isso é a própria história contada dos que sobreviveram, porque não é a história do livro.
Então, quando a gente olha, né, para um racismo estrutural, digamos assim, para todo um extermínio, a gente pode pensar de um complexo vigente, que é um complexo de apagar essa história. E aí tem uma identificação com o colonizador. Então, dentro da ideia dos complexos culturais, a gente pode pensar que é de um jeito muito pejorativo que a gente fala de alguns comportamentos que não são os comportamentos brancos europeus. É como se isso não tivesse valor. E isso está sendo dado, é construído por um complexo do qual a gente não faz parte, a gente se identifica, a gente responde a ele sem se dar conta que faz parte dele. É bem delicado, porque aí começa também a vir e começa a emergir questões de invisibilidades, de inconsciência, às vezes de subordinação, às vezes de insubordinação, que começam, não é uma questão pessoal, daí a gente pode pensar, por exemplo, no racismo, né? O racismo, na perspectiva junguiana, tem ganhado grande espaço de questionamento psicológico, porque tem um entendimento de um complexo racial inconsciente nos brancos. Em quem se identifica branco, fica tendo como a universalidade branca, e aí o outro acaba sendo inferiorizado. E dentro desses estudos culturais, que são recentes, né, do Singer, do Kimbles, o Kimbles é um analista negro de uma história junguiana onde no mundo inteiro existem 4 analistas negros. E eles estão questionando e eles estão perguntando assim, né, por que será que no mundo só tem 4 analistas negros? E aí, uma autora, que é a Fanny Brister, né, que também é uma analista negra, ela pesquisou muito e ela foi atrás daquela história, né, da roda de Ixion, que o Jung provou do inconsciente arquetípico, e ela com muita amorosidade, e aí a gente percebe também uma escrita feminina, né, um lugar de posicionamento feminino. A doutora Fanny, ela é a única analista mulher negra. Ela faz uma crítica muito afetiva ao racismo do Jung, né? Ela diz que se ela lesse a obra, ela não seria junguiana, mas como em um momento de muito sofrimento, ela se tratou com um analista junguiano, e o tratamento, né, e a individuação fez com que ela florescesse na vida, ela percebe a potência do trabalho, né, e da psicologia junguiana no campo da individuação, mas que a leitura teórica era uma leitura muito preconceituosa, muito datada daquele momento onde o Jung vivia. Daí tem a ideia do espírito da época, né, e da cultura que ele estava imerso, dessa cultura branca europeia, onde os povos primitivos eram tidos como inferiores, diferentes, subalternizados também. E uma crítica que ela faz era que o Jung, mesmo buscando as diferenças e querendo as diferenças, né, ele não conseguiu, o complexo racial dele impediu que ele ouvisse aquele paciente esquizofrênico negro na roda de Ixion, e antes de ir, né, para o inconsciente coletivo, que é a tua pergunta, antes de ir para o inconsciente coletivo no mito grego de Ixion, ele não se perguntou o que tinha acontecido ali, porque a Ku Klux Klan provavelmente teria torturado o avô desse paciente em rodas de fogo, né? Então ela faz essa questão. O Jung conviveu com Martin Luther King, ele teve nos Estados Unidos, ele teve pesquisando pacientes negros, e ele não se perguntou sobre isso. E ele não considerou isso, ele simplesmente viu ali nele, no sonho dele, no pesadelo da roda de fogo, que era uma tortura usada. Ele não conversou com a cultura local, ele foi direto para a cultura arquetípica. Em termos de valor, né, só o sofrimento e aquela tortura da roda de Ixion, ele está presente, né? É o mesmo, é a mesma punição, mas Ixion foi punido porque ele era bandido, né? Ele foi tido entre os gregos como bandido. Então, usar daquela mesma punição, como Cristo na cruz com os ladrões, né? Usar da punição do crucificar ou do botar na roda de fogo, que era uma
carregava, né, esse valor, né, ou esse preconceito, esse julgamento de que aquela pessoa era criminosa e que muitas vezes o único crime aos olhos dos brancos era ser uma pessoa negra. Nenhum outro, não tinha nada, né? Então a doutora Fanny Brewster faz e ela começa então a cunhar esse conceito de complexo racial junto. Então, o complexo cultural entra como um lugar que ele não chega a estar em desajuste, entende? A gente não diz assim, a pessoa está ativada no complexo cultural, a gente não identifica isso na clínica pessoal, mas a gente percebe que alguns dos pontos cegos, algumas invisibilidades, algumas cegueiras, alguns movimentos autômatos, eles acabam sendo movidos por complexos culturais e não por complexos pessoais. Porque a nossa tendência na anamnese é fazer sempre uma investigação pessoal, da história pessoal. E a pergunta que começa a abrir, quando a gente vai investigando um pouco mais dos complexos culturais, é para além da vida familiar, é a vida dos ancestrais. Onde é que estavam os tataravós? Quem eram os avós daquela pessoa? Né? E é interessante porque nas escritas do Jung do final da vida, né, e que são escritas mais tardias aí, e até de um lugar onde o próprio Jung faz uma outra elaboração. O próprio Hillman tem um livro, né, do Lamento dos Mortos, que tem toda uma questão importante na psicologia junguiana, onde o sono, né, o sono é um historiador da obra e fez toda a tradução do Livro Vermelho do Jung, é um pensador muito importante, ele é um historiador. O Hillman e o Sono, no Lamento dos Mortos, conversam sobre a experiência do Livro Vermelho e sobre a perspectiva deles, né, referente à questão junguiana, e eles vão trazendo a grande contribuição do Jung, né, que é esse achado de que, junto com a identificação de que existe um espírito da época, existe essa regência que nos move, existe também o espírito das profundezas, né, que é o que o Jung diz que tem, a psique tem nesse lugar, né, de uma regência integrada e conectada com essas diferentes instâncias inconscientes. E quando a gente vai se relacionando, a gente vai realmente fazendo consciência da nossa diferença, do lugar que me constitui enquanto ancestralidade e da minha relação com o mundo. Então, quando a gente bebe em outras culturas e volta para a nossa vida, né, aqui encarnada, no aqui e agora, a gente consegue fazer esse trânsito, né, em um lugar onde existe um alargamento maior da consciência, mas não é uma informação, né, é uma consciência que vai ficando viva na gente, e a gente vai ficando mais tolerante na maneira de olhar para o outro, porque como a gente se enxerga mais, a gente também olha para o outro e enxerga mais no outro. Né? É um olhar que ele não fica reduzindo a pessoa a culpas e julgamentos da própria vida, mas vai se relacionando com o outro a partir de lugares diferentes também que habitam em mim. Então, é um lugar que nos joga num contraponto diferente, onde a gente fica se perguntando, né, quais são os complexos culturais que me cegam diante de um paciente. Então, é bem interessante, porque acaba fazendo com que a gente vá tirando alguns véus ainda maiores, né, no trabalho clínico mesmo. Então, o complexo cultural é um conceito muito recente, assim, bem importante e bem novo para a psicologia junguiana. É que o texto ele é muito rico, né? E, ao mesmo tempo, eu senti, assim, uma certa indisposição, assim, uma certa raiva, né, de algumas coisas que estavam lendo, né, porque Fala.
nós não temos aí a questão da construção do herói, né? E aí eu fiquei lembrando muito do... agora o anti-herói nosso, que é aquele livro, o Do Macunaíma? Macunaíma, né? Então, esse livro acho que marcou muito a nossa história, né? De ser um anti-herói, porque ele traz, mas ele não era um anti-herói, eu acho que ele traz muito esse mito, né, indígena, que ele escreveu, né, e na verdade ele questionava muito, até quando ele chegou em São Paulo, e questionava muito esse consumismo, essa velocidade da cidade, né, então eu não sei se nós temos um herói, se a gente tem muitos anti-heróis, o que está também atravessado em mim aí. Mas tem algo que ele escreveu aqui, a grande mãe constela no caráter nacional, a figura do menino dependente. E eu fiquei pensando, aquele que não quer crescer. Aí eu fiquei pensando, será que nós como país, como sociedade, nós somos ainda aquele menino que não cresceu? Fala mais. Precisa de um apadrinhamento, né? Ele precisa sempre de um... Eu estou pensando assim de nação mesmo, né? Aham, aham. Eu acho bem importante, porque é muito interessante isso, né? Quando ele fala isso no texto, eu tenho a sensação, né, só o que o Walter está dizendo, de todo esse lobby que existe. E de toda uma relação, né, pensando em funcionamento de nação mesmo, né, onde eu coloco os meus para dentro, onde o conhecimento, muitas vezes, ele não tem o valor como as companhias, né, as relações. Então, quando ele fala aí desse funcionamento dependente, a gente pode pensar um país que não investe em ciência, que tirou toda a questão, Uhum. né, do incentivo que tinham todas as universidades, tinha toda uma questão importante aí que vinha crescendo para um futuro mais independente das relações afetivas dos meus amigos, né? Porque essa relação de dependência eu dependo do outro para que o outro me provenha. E é diferente de um lugar de cooperação, a gente não tem um mito de cooperação, né? Não, isso não é dado, isso Uhum. falta. A gente vive esse resquício, né, de que, bom, é por mérito, é como se eu realmente, só que o meu mérito não é um mérito de um conhecimento, de um trabalho, ele muitas vezes é mérito das relações que eu tenho. Infelizmente é uma característica muito forte, né, das alianças, e aí são relações pautadas por trocas, né, tu me dá, eu te dou, então, e às vezes não são afetos, são moedas, né, então assim, a gente realmente passa aí por um funcionamento que é um funcionamento mais infantil também, né, de gratificação, eu só eu só faço se eu ganhar a comida na boca, entende? Uhum. Existe, eu acho que ele aponta uma coisa que é difícil da gente escutar, mas que é algo de uma dependência muito grande, e às vezes, né, só de uma dependência de que alguém, né, de uma dependência externa, de que alguém Uhum. pega também numa inferioridade brasileira, né, do tipo assim, eu só tenho valor se alguém diz que eu tenho valor. Uhum. Né? Eu só tenho valor. Parece num primeiro momento que é de um jeito mais extrovertido, o brasileiro é mais extrovertido, a brasileira é mais extrovertida, mas não, pega num lugar realmente que é a partir do outro. E aí isso é delicado, porque não vem com alteridade, não vem com respeito à Uhum. alteridade, é infantil, né? É de dependência no sentido Uhum. pagamento, né? Um está provendo o outro e fazendo essa relação de dependência manter. Eu fiquei pensando quando eu li essa parte, a própria questão pública, né? Por exemplo, a gente acha que as coisas, que uma escola pública ou que a saúde pública, que esse lugar público não é para todo mundo, quando é, né? Então a gente já vai separando esses lugares e não valoriza o que é público.
Então, tem um lugar onde essa alteridade, né, essa relação de cidadania, ela vai perdendo força e vai sendo precarizada, né, porque não tem mais a precariedade dos serviços públicos, né, das escolas, da saúde, ou seja, a gente, enquanto nação, vai enfraquecendo e vai ficando um lugar que ele realmente tem uma outra lógica de funcionamento, muito, não chega a ter uma maturidade democrática, tu entende? A gente vive uma lógica colonial, e acho que isso é muito essa dependência, né? Eu acho que isso também, e é interessante, né, pensando na dependência, e numa dependência, inclusive, de um outro modelo, um modelo de herói. A gente diz que o nosso herói é o anti-herói. Então, quando a gente diz que é a tua pergunta, né? Por que Macunaíma é o anti-herói? Por que Didi Mocó era o anti-herói, né? Por que a gente fala de que figuras importantes são anti-heróis? Porque o funcionamento, ele é um funcionamento diferente do herói, aquele que mata o dragão, aquele herói exterminador, né? Aquele herói da conquista. É um herói que estranha, né, o status quo, e não é aquele herói que conquista as coisas para manter. É um choque de perspectivas, né? E aí a gente chama de anti-herói. Isso já fala do que a gente considera herói. É interessante começar a pensar e a estranhar um pouco mais, né, da nossa cultura mesmo com essas perspectivas, né, e de poder conversar com diferentes perspectivismos mesmo, que é, inclusive, uma corrente bem contemporânea da antropologia, né? Viveiros de Castro está aí para dizer dos perspectivismos ameríndios, né? Ou seja, é poder inverter, né, a própria... E aí eu fiquei pensando, quando falou essa coisa, né, também da nação brasileira, me chama muito a atenção da nossa América Latina, que nós, no Brasil, a gente não tem uma relação de memória como os outros países latino-americanos têm com a história. A nossa memória, ela não tem o valor que existe na memória da Argentina, na memória do Chile, na memória dos outros países, né? Eles têm, inclusive, uma quantidade e a própria arte faz menções, digamos assim, com a ditadura, por exemplo, e falando da memória, né, do que foi o horror das ditaduras da América Latina, e no Brasil são pouquíssimos os artistas que fazem, né, essa lembrança, né? Há uns anos atrás, na Bienal do Mercosul, era nítido as vertentes políticas, onde os artistas latino-americanos traziam, né? O próprio Ciron Franco trazia toda a questão da própria, que é brasileiro ali, né? Do derramamento aquele da usina que teve em Angra. Ele teve também uma questão do derramamento de sangue indígena, mas são obras que acabam, né, são pouquíssimas as vozes que vão falando disso. Então a gente acaba tendo Parece que há uma diluição, né? Parece que se dilui, que não é apaga palpável, né? isso, que é o que o Kimball vai falar do apagamento, e que Uhum. a permanência, né, um complexo cultural, quando ele é unilateral, ele provoca apagamento nas dimensões. A gente só enxerga por um lado, a gente não se dá conta do que está em jogo, né, do que está sendo sufocado ali e apagado. É um campo bem interessante de começar a pensar, e incomoda, sabe? Só essa percepção que tu teve, assim, a gente vai lendo e isso vai incomodando. A doutora Fanny Brister, né, ela trabalha com rodas de conversa, porque ela está trabalhando com complexo racial, com racismo, né? E ela, quando vai abrir uma roda, né, uma sessão terapêutica de grupo, ela abençoa o espaço. Ela traz uma poesia, né? E ela faz com que aquela poesia circule e toque nas pessoas, para que
né, a intenção dela com esses encontros e com essas rodas, né, na temática e das questões da ancestralidade de cada um de nós, a gente possa falar reconhecendo o complexo racial da gente, e aí com isso vem muita raiva. São sessões que ela busca, né, que seja um espaço mais harmonioso, e por isso ela abençoa um lugar para que seja respeitoso, para que seja possível que os florescimentos daquele encontro sejam florescimentos que, mesmo trazendo aspecto sombrio, possam florescer e crescer com cuidado, para que a nossa sombra não cresça, né, desreguladamente, porque uma sombra, né, que vem cheia de raiva inconsciente, ela vai aniquilar o outro, né? Então ela vem trazendo assim toda uma metodologia de trabalho onde respeita as diferenças e acolhe o que vem, e aí ela faz, é claro, na dinâmica de grupo, alguns fechamentos, ela propõe, então, que depois da dinâmica se escreva uma poesia, se faça alguma coisa de arte para apostar numa nova narrativa. Porque é importante a gente construir, né, um repertório e uma narrativa fazendo consciência do que a gente diz e o que diz em nós. Porque lá no início, né, os complexos culturais, o Jung descobriu pelas palavras, e as palavras que ativavam emoções. Então, isso também acontece quando a gente vai falar, né, e quando a gente vai conversar com o outro, às vezes, uma palavra que a gente usa, né, que nem tu disse, eu li e ficou desconfortável, porque as palavras acionaram emoções diferentes, e ficou, né, muito desconfortável isso. Então, é bem importante esse cuidado com as palavras. Eu estou cuidando a hora, né? Faltam 4 minutos para as 19. Mais alguma pergunta, Sol? Mais alguma coisa? Eu não ouvi, tá no mudo. Esses autores que tu citasse, eu desconheço, não sei se tem em português, já tem tradução ou não, se tu poderia depois mandar esses autores, se tiver em português, tá? Posso. O texto da doutora Fene, no núcleo ali de estudos do Instituto, a gente traduziu. Aí eu mando, eu posso botar no grupo ali mesmo, né? Não tem problema. Tá, eu coloco ali, daí o que eu tiver em português eu mando ali, sem problema nenhum. Tá. Muito obrigada. Amada, acho que nós vamos ficando por aqui. Eu tenho que encerrar, porque eu tenho outra aula. Beijo, saudade, hein? Beijo. Saudade.